Prontinho, boa noite. Eu agradeço a presença de cada um que está aqui. Nós vamos tratar hoje do tema estratégia de marketing digital para contabilidade. E quem vai conduzir para a gente esse bate-papo, vai tratar e vai passar para a gente umas orientações em relação a esse tema, é o Jorge Quirino, Júnior Quirino. Eu já deixar que ele se apresente, ele que fale para todos nós sobre a sua trajetória profissional. Já adianto de antemão que já tem um bom tempo que eu trabalho com o Júnior, conheço a dedicação e a competência dele em prestar um tipo de serviço que ele hoje se oferece para nos orientar. É uma oportunidade que o Clube de Contadores Contas na Mão está dando para que os seus filiados tenham uma ampliação em relação ao seu conhecimento, e espero que seja de grande utilidade para todos nós. Júnior, a palavra está com você, pode aparecer aí e se apresentar e começar a discorrer a respeito do tema que foi proposto. E de antemão também agradeço muito pela sua disponibilidade para nos atender, e eu tenho certeza que para quem participar agora ou para quem assistir quando estiver na plataforma vai ser algo de grande valia. Tá bom? Muito obrigado e a palavra é sua. Eu que agradeço, Eduardo, pelo convite, né? Como o Eduardo já fez as prévias, me chamo George, né? Trabalho com estratégia de marcas, né? E algum tempo atrás, conversando com o Eduardo, ele fez a chamada porque desse projeto, que era para voltar só para contadores. E é muito legal quando você consegue, de fato, segmentar algo, segmentar o mercado, porque isso faz com que você consiga, de fato, falar com quem é necessário, né? Então, você fica mais aberto para falar uma única linguagem, né? E eu até passei para ele que os temas, eu gostaria de abordar 4 temas com vocês, que eu julgo ser bem legal, porque normalmente são temas que abrem a mente para vocês olharem como está a estratégia de vocês, para vocês começarem a pensar a cada prospecção que vocês fazem no escritório de vocês, sendo os temas digital, a parte de marketing digital, né, que é digital, hoje é o que mais falado de marketing digital, a estratégia de marca, que aí eu já uso mais, até vou tratar tanto o marketing digital quanto a estratégia juntas, para não fazer uma confusão, porque se não souber tratá-la diferente, vai ficar com algumas dúvidas, né? Até vou abrir depois, se ficar com alguma dúvida, o Eduardo também, ele pode me estar perguntando. Neuromarketing e com marketing de conteúdo, ou só conteúdo. Eu gosto de tratar com só conteúdo, porque senão parece que eu fico meio que segmentando, publicidade não é a mesma coisa que marketing, não. Eu prefiro tratar como conteúdo, porque é o que vocês vão usar. O que vocês vão usar hoje é conteúdos. Independente se o fim é um ou se o fim é outro, vocês vão usar conteúdos, que é o conteúdo que vai chamar o cliente de vocês para dentro do escritório de vocês. Vou tratar primeiro, começar tratando, só abrindo um pouco a cabeça de vocês, em relação a como atrair. Porque eu gosto de falar primeiro como vocês podem atrair, porque tudo que eu passar depois disso vai fazer mais sentido para vocês. A, a atração, que eu acho que é o primeiro degrau de qualquer base necessária para o marketing, que é a atração, ela se faz pelas mídias sociais, por sites, blogs. Você tem várias formas de fazer essa prospecção, né? essa atração das pessoas. Então, se a gente for fazer por mídias sociais, como você vai falar, o tom que você vai falar lá, isso manda. No site, como que vai estar estruturado seu site, por que eu vou clicar no seu site, por que eu vou entrar ali, vou ficar 5 minutos, 10 minutos, 8 minutos, que é a média hoje
para algo de grande relevância, de grande leitura, com um site com bastante conteúdo, então tem mais ou menos esse tempo. Por que eu vou ficar ali? Então, essa atração faz sentido agora vocês pensarem. Né? Hoje, eu gosto de aplicar e em muitos negócios vem dando certo. É o que a gente já conhece dos 80-20, só que os 80-20 para nós é diferente. É 80% conteúdo e 20%, eu vou falar promoção, mas eu quero que vocês pensem a promoção como um serviço de vocês. É um post direcionado a falar do meu serviço. Esses seus 20. Os outros 80, que é só conteúdo, você vai explicar alguma coisa que você acha que o seu cliente ou seu possível cliente não entende, como que ele pode tratar, como ele pode abordar, entendeu? Isso são os conteúdos. Agora, o que vai vender é o seu telefone, é o seu endereço, é os seus serviços que estão lá. Isso é o que vai vender. Então, os 80% você usa só para conteúdo e os 20% você usa única e exclusivamente para vender, para prospectar. Como que você vende? Ele pode ir no seu escritório, ele pode te ligar. Então, você vai usar esses dois canais se você só tiver eles, certo? Agora que eu já pontuei essa atração para vocês, eu vou meio que listar, fazer uma lista de 4, eu vou colocar 4/5 etapas, porque uma delas chega no final que ela acaba meio que virando uma quinta etapa. A primeira etapa para nós é a proposta e solução. Como que a gente faz a proposta e solução? Entender primeiro qual a proposta do escritório. Meu escritório, ele quer trabalhar única e exclusivamente com assessoria trabalhista. Se o seu escritório quer trabalhar única e exclusivamente com assessoria trabalhista, essa é a sua proposta, certo? Agora, qual é a sua solução para isso? A minha solução como posso dizer, é entregar uma assessoria de qualidade, é entregar um ótimo atendimento, porque hoje, se a gente for parar para pensar, tudo está voltado em torno da experiência que a pessoa tem com a sua marca, com a sua empresa, se ela foi bem atendida, se você conseguiu de fato responder tudo que ela precisava, no final você assessorou ela da melhor forma. Eu estou usando assessoria trabalhista como um só exemplo, certo? Então, se você consegue pensar na proposta e consegue também trabalhar na solução, pensar essas duas coisas no mesmo conjunto, só que separadas. A sua proposta é entregar serviço. Eu coloquei um serviço, pode ser 5, 10 serviços aqui da sua contabilidade, do seu escritório. E a solução? Qual a sua solução? Minha solução é entregar assim, 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 assado. Certo? Então, você já sabe o que você vai vender. Então, faz todo sentido. Você já sabe o que você quer vender, você já sabe qual que é a sua proposta. A sua proposta está formada, né, vamos dizer assim, naquilo que o seu cliente vai precisar. Se você sabe que ele, na assessoria trabalhista, ele precisa, vou exemplificar por não conhecer de fato a assessoria trabalhista, de um problema com carteira de trabalho. Eu preciso de cuidar das folhas, dos olerites, dessas partes. Certo. Aí agora você já sabe como você vai vender, como você vai conversar. Por isso que vai chegar uma etapa aqui que a gente vai começar a colocar palavras-chave que elas vão ser usadas como conteúdos, mas elas também vão ser usadas na forma que a gente vai comunicar, no sentido de, tipo, questão do site, em questão de propostas, como vocês podem fazer, certo? Agora, voltando para a segunda etapa, é metas. É legal pensar nas metas, tipo assim, o que a empresa hoje quer alcançar? Eu quero alcançar empresas únicas, exclusivamente de alimentícios. Às vezes é fábrica, é indústria, isso vai de entender a sua, como posso dizer, a sua geolocalização. Minha meta, então, aqui tem muita indústria de alimentos, do ramo alimentício, muito restaurante, muito delivery. Então, se o seu foco é esse, é uma meta. E é bom você sempre ir ticando, colocando isso nessas etapas, você vai ticando lá. Agora eu quero saber qual que é a minha meta. Alcançar empresas, o POX aqui, não vou nem mais no ramo alimentício, certo? Agora eu vou mudar, agora eu vou colocar outro ponto. Agora eu quero aumentar a minha base de clientes, minha carteira de clientes, pode chamar da forma que preferir.
seu objetivo é aumentar também, é um objetivo válido. É um objetivo que você tem que estudar e tem que ser anotado. Porque se a gente anota, a gente está criando aqui, você vai ver, começar a perceber, que a gente vai criar um mapa da onde a gente está e vai começar a colocar, ó, eu preciso disso, eu preciso pensar na minha meta agora, eu preciso alcançar mais clientes, eu preciso único exclusivamente gerar conteúdo. O meu escritório já está com uma carteira boa, só que eu acho que eu posso alcançar um pouco mais. Então, você só quer gerar conteúdo. Eu só vou gerar os conteúdos para os meus próprios clientes. Eu quero municiar os clientes, falar um pouco do que está acontecendo aqui dentro, para eles ganharem confiança. Eu vou ganhar confiança aqui, porque ele está me explicando, ele sabe, ele tem autonomia para falar sobre isso, certo? Então, tem gente que tem essas peculiaridades, vamos dizer assim, que elas só querem conteúdo, de fato. Eu não quero chegar em lugar nenhum, não tem problema nenhum. Mas ela tem um objetivo que é, no caso, municiar os seus próprios clientes, né, seus próprios consumidores, vamos colocar assim também. Certo? Então, a gente já passou pela proposta, já passou pela solução, já colocamos as metas, agora a gente vai entrar nas palavras-chave. E por quê? Porque esse é só uma camazinha que a gente está fazendo aqui, porque que vai fazer sentido para nós, meio que criar um mapa final, certo? Eu falei para vocês que a gente vai acabar criando um mapa. Então, pense o seguinte, a palavra-chave para a sua contabilidade hoje. Primeira palavra que você pensa em contabilidade é a própria palavra contabilidade. Você pode pensar em contabilidade. Voltando no exemplo de assessoria. Então, sua segunda palavra-chave é assessoria trabalhista. Assessoria trabalhista. Agora é abertura de empresas. É gestão financeira. Então, são todas palavras que você vai colocando, porque dentro dessas palavras, elas vão se tornando para nós tópicos. Né? Porque assim você nunca vai ficar sem conteúdo, você nunca vai ficar sem uma estratégia. A estratégia para, por exemplo, que eu dei o exemplo aqui de abertura de empresa, não vai ser a mesma estratégia usada para, sei lá, alcançar empresas novas. Não vai ser. Elas são diferentes, certo? Então, você vai criando essas palavras-chave para você começar a olhar uma lista de coisas que você vai ter, e dentro dessas listas, de abertura de empresa. Vocês sabem, o bom trabalhoso, quem trabalha, o escritório que trabalha com abertura de empresa, sabe que não é só, vamos ali e resolve. Não. Tem todo um processinho que vocês têm que fazer, e cada processinho desses, eles é um conteúdo para vocês, eles são algo que o cliente não sabe, que vocês sabem, que eles vão passar a saber pelo seu conteúdo. E é aí que vocês vão fidelizar, né? É aí que vocês vão gerar empatia. Falar, poxa, eu aprendi ou eu entendi algo que eu não sabia agora e eu acabei de gerar uma empatia com essa empresa, com esse escritório. Agora eu vou lá querer eu vou querer o seu serviço. Eu vou tirar minha agência. Hoje minha empresa aqui, minha agência, ela não tem contador. Ou se tem também, puxa, mas aquela contabilidade me explicou uma coisa que meu contador não conseguiu explicar há anos. Certo? Aí você gerou uma empatia para mim. Aí eu vou me interessar pelo seu produto. Aí eu vou me interessar pelo que você está me entregando. Você já me entregou de graça, vamos dizer assim, né? Você já me entregou um conteúdo de graça. Então, quer dizer, só o fato de você tirar palavras-chave do seu dia a dia, da sua empresa, vai te colocar muito conteúdos que vai te gerar uma empatia de um novo cliente também. Certo? Então, beleza. Agora, seguindo. Hoje, a gente tem mais ou menos que pensar em personas. Né? Não sei se vocês conseguem criar personas na cabeça de vocês, mas se vocês param para pensar, 70% do que entra no seu escritório hoje ou entra em contato com você, ou faz um serviço com você, tem X idade, tem X... ele é um homem, eu posso criar uma persona aqui, ele é um homem de 30, 50 anos, ele é dono de negócio, não tem muito tempo, ou não tem entendimento barra financeiro, ou pouco que tem, não consegue controlar. Então, isso aqui eu estou colocando na minha cabeça, eu não trabalho no escritório de contabilidade, né? Mas se eu for para mim criar, por exemplo,
uma persona para a agência, eu tenho, entendeu? Eu tenho a visão dessa pessoa, dessa moça, dessa dona de uma loja que vai entrar no meu comércio, que vai entrar no meu escritório, que vai conversar, que vai resolver. Eu tenho essa visão. Então, essa visão vocês criam só para vocês simplesmente fazer o exercício de fechar os olhos e falar: tá, fulano entra, ciclano entra, tem um parente. Então, daqui para ele eu tenho uma diferença de X idade, mas as idades estão em X casas. Vocês começam a criar essa persona, porque quando vocês for levar ela para a rede social, ou for levar para o conteúdo de vocês, vocês sabem o tom que vocês vão falar com ela. Vocês não podem chegar nessa persona que eu criei aqui de 30, 50 anos, dono de empresa. Vocês não podem chegar lá na rede social e vocês falar assim, vou colocar um texto aqui bem, com um tom bem fora desses 30, 50 anos. E aí, galera, tá sabendo que o imposto de renda tá... Não, primeiro, ele não vai falar e aí e nem galera, numa frase. Então, a gente já começa a excluir. Então, isso entra muito na nossa estratégia de abrir nossa mente e pensar, opa, ele não vai falar dessa forma. E por isso que a gente tem que ter a persona. Ah, mas é uma persona? Vamos falar, hoje, se vocês entrar no business do Facebook, eles criam mais ou menos, é mais homem, menos mulher. Agora, não, esse é muito mais mulher, porque faz isso, trabalha de determinada forma. Pô, tranquilo. Vocês podem pegar esses dados lá e criar sua persona em cima disso. Também podem. Entendeu? Mas é Júnior, muito... Oi. Júnior, posso só aproveitar um gancho do que você está falando, só para fazer um comentário, não te interrompendo, só fazer um comentário a respeito de uma coisa que eu percebo muito no perfil, que eu acompanho muito o perfil de outros contadores no Instagram, particularmente, e uma coisa que eu percebo é que, quando você falou sobre a persona, eu falei, eu vou aproveitar esse gancho para comentar isso. Eu percebo que muitos contadores fazem conteúdo para outros contadores. Ao invés de fazer conteúdo para os clientes, eles fazem conteúdos para outros contadores. Eu percebo muitos contadores fazendo certas piadas, por exemplo, que se eu me colocasse como cliente e visse aquela piada, não ia ser agradável para mim. Mas para um outro contador, é legal, sabe? Aquela, você está acostumado a ver aquele cliente que faz tal coisa, aí um outro contador vê isso, acha super bacana. Nossa, é mesmo, eu tenho esse... Então você acaba criando um conteúdo que ele atende a sua própria categoria. Então eu achei interessante você falando sobre persona, para a gente ter uma interação aí e não deixar passar o ponto, o momento. Eu acho importante pontuar isso, que se você olhar dentro de vários perfis, ao invés de ser algo que comunica com a sua persona, comunica com a sua própria categoria. Então aí eu lembrei desse ponto aqui só para comentar e enriquecer aí um pouco a nossa, o que você já tem trazido, é muito interessante eu não perder esse gancho aí e comentar. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Então, exatamente. Isso acontece bastante porque eles acham que é legal uma interação mais bacana, porque a rede social tá rolando assim, né? Tá, mas a gente tem que lembrar também que nós somos um escritório, né? Nós somos um escritório, nós somos uma contabilidade. Nosso cliente fim, nossa persona, ela tem um perfil. Se ela vai seguir a sua página, se ela vai curtir a sua página, ou se ela vai assinar uma newsletter ali com você, ela tem um perfil. Se você começar a falar fora do que ela não gosta, ela não vai salvar para continuar recebendo essas coisas, ela pode deixar de seguir também. Ah, não, mas eu não preciso seguir meu escritório de contabilidade. Eu vou lá, falo com ele. Não é bem assim. É bom você seguir, porque às vezes é aquilo. Se o escritório já tiver um cronograma, ele já vai estar pensando bem antes no processo que ele vai sofrer lá. Eu sei que daqui tantos dias, se eu trabalho com a assessoria trabalhista, eu vou ter tal problema. Então, você já consegue prever, né, um planejamento desse possível problema e vai colocando, e sai, e não comete esses erros que o Eduardo pontuou. Os erros de ficar colocando a brincadeirinha e tal, não.
Se você quer sair fora do padrão, você pode pôr uma data comemorativa, mas claro, não vai para o carnaval, não vai colocar uma coisa que, tipo, que é muito fora da contabilidade. Você pode pôr dia do empreendedor, você pode pôr dia dos pais, dia das mães, entendeu? Dia da mulher. Todas essas datas que são, como posso dizer, midiáticas, né? Assim, que tenham um peso, vocês podem entrar, porque aí vocês estão saindo fora. Porém, contudo, entretanto, todavia, estão ainda dentro, certo? Estão ali dentro do usual, certo? E não fica tão fora. Só para falar e pontuar o que o Eduardo também falou. Certo. Então, se a gente já criou uma persona, a gente já colocou nossas palavras-chave, a gente colocou nossas metas e colocou nossas propostas e soluções, a gente já criou nossa cama aqui. Ou seja, a gente já criou nossa proposta, ela está perfeitinha ali, nossa solução está melhor. A gente sabe qual que é a nossa meta, onde a gente quer chegar, com o que a gente quer chegar e por que a gente vai chegar lá. Ah, agora não. Agora falta só persona. Fecha o olhinho aí, você vai imaginar uma pessoa entrando, ou 5, 10 pessoas. Normalmente, uma persona ela é criada com um perfil de 7 pessoas. Hoje, mais ou menos assim, quando eu preciso criar uma persona, ou entender um usual, eu tento imaginar no máximo 7 pessoas, para também não fugir, entendeu? Cria para os dois, cria para ambos os sexos, não cria só para um lado, porque eu vejo, às vezes, escritório de contabilidade também, isso é uma outra coisa que eu percebo, colocando sempre um homem de gravata no escritório, colocando, não. A gente tem que entender, as coisas estão se atualizando, nós temos que se atualizar também, então é necessário colocar, acreditar ali, ó, opa, esse conteúdo aqui não é só para o público masculino. Será que meu público não é só feminino? Não, ainda que sua página tenha 70% ou 80% do público masculino e os outros 20% feminino, você vai continuar colocando 50 masculino, 50 feminino. No sentido, mas eu vou sair da minha persona. Não, ele não está lá pela foto que está sendo usada. Ele está lá pelo conteúdo que você está levando para ele, certo? Se você não fugir disso, ele, sabe? Não, mas se você for lá querer, como que fala? Fugir, lacrar. Se você quiser lá lacrar, falar, não, que as mulheres no mercado estão crescendo 78%, você já fugiu do seu conteúdo, você já fugiu da sua meta. Então, faça dentro do seu conteúdo, dentro da sua meta, dentro do que você criou nessa persona aqui, e coloca para ela. E coloca para ela, coloca para ele, e assim você vai seguir e você vai ter sucesso. Certo? Então, agora a gente já montou uma cama, e agora a gente só vai para a análise do mercado de vocês. Só para vocês saberem como que vocês vão fazer a análise do mercado de vocês. Hoje, é muito simples. Se você tem uma cidade, na sua cidade tem 5, 10 contadores, estou colocando baixíssimo número, mas só para vocês terem uma base, você pega 5 concorrentes. 5 concorrentes que de fato façam o serviço que você faz. Se você faz exclusivamente o seu serviço, tenta olhar com outros olhos, com outros critérios. Mas agora, não, eu sou contador, faço geral, tudo. Faço geral, não tem problema com o serviço, não. Aí, beleza. Aí você pega lá, você pega 5 concorrentes e coloca lá. Você só vai fazer uma listinha. Fulano, ciclano, beltrano e o último. Colocou, beleza, separou eles os nomes lá. Logo em seguida você vem e coloca no Facebook. Tem hoje plataformas, né? Eu vou falar a forma que eu faço. Hoje eu uso uma plataforma que me permite olhar quantos acessos um site teve, quantos acessos foi um Google, de busca no Google teve. Né? Hoje tem essas plataformas próprias para isso. Inclusive, se vocês colocarem, às vezes é capaz que vocês encontrem até gratuitamente. Eu não sei se tem ainda. Na época que eu precisava, antes de pagar um plano, tinha. Mas permite vocês olharem. Está com tanto visitante. Não, eu não consegui. Se você não conseguir fazer essa busca de quantos visitantes tem em média, vocês podem só esquecer isso e vai para o Facebook e Instagram. Certo? Porque hoje
O empresário ele tem que estar, porque ele vai querer provavelmente acompanhar o negócio dele, o comércio dele, ele vai querer curtir as coisas dele. E isso é normal, faz sentido. Eu já trabalhei com um dono de empresas que tem páginas no Facebook e Instagram, única e exclusivamente para ficar curtindo e compartilhando coisas da própria empresa, só para atingir o espaço dele ali. Entendeu? Então, pô, vai lá, olha no Facebook quantas curtidas tem, no Instagram, quantos seguidores tem. Isso é um trabalhozinho, pode ser de formiga, sim, mas vocês começam a ver o que tem relevância e o que não tem relevância. Se você separar, puxa, isso aqui tem relevância para mim. Pô, mas tá com pouquíssima curtida e o cara tem, sei lá, 1.500 seguidores. Vou pôr o chute no número aula aqui. Tem 1.500 seguidores. Pô, então beleza. Você tem 1.500 seguidores, 2 likes, duas uma. Ou ele comprou seguidores, ou o conteúdo é extremamente ruim. E muitas das vezes o conteúdo é extremamente ruim. Ele não fala do público certo. Então aí você já descarta. Fala, poxa, ele não sabe se comunicar. E você fala, pô, não é um concorrente assim, porque provavelmente quem sabe dele sabe através que passou na rua, que perguntou ali, ou um contato falou para outro, e assim chegou nele. Agora, nossos concorrentes não. Agora eles vão começar a analisar nós porque a gente vai fazer diferente. Vocês vão olhar, vão colocar lá no Instagram, no Facebook, tudo organizadinho. Vão atingir as pessoas que eles não estão atingindo, clientes que não estão chegando lá e não estão satisfeitos. Entendeu? Porque cliente olha assim, poxa, essa empresa é organizada, poxa, eles gostam de colocar tudo tem um dia certinho. Muitos consumidores falam, eu gosto do padrão. Porque para eles já sabem o que eles vão encontrar, não é uma surpresa. Certo? Então não fica aqui, o que será que vai postar? Sabe que posta? Tem esse público para isso, pode ter certeza. Assim como tem para agências de publicidade também. Então, poxa, eu gosto dos conteúdos que você coloca, porque você me ajuda nos stories. Se eu for pôr alguma coisa, é só ensinar uma pessoa a falar, sai um novo formato do Instagram. Como usar? Pronto. Eu trabalho com Instagram, eu venho no Instagram, como que eu posso fazer isso? Pronto. Assim. Pô, você me ajudou. Interessante. Aí isso vai vir outras coisas atrás de vocês, pesquisando, vamos colocar. Fez isso, a única coisa que vocês podem fazer agora é só olhar os erros deles. Primeiro erro. Não tem, vocês pegam lá, ó, que dia que ele postou? Ele postou um na segunda, outro na quinta-feira e outro na sexta. Se ele postou 3 vezes. Tá, beleza, na outra semana. Postou na segunda, na terça e acabou. Na outra semana ele fica meio que oscilando, ele não tem um padrão dele. O que vai acontecer? O Facebook e o Instagram, que já estão lá para ler nossos algoritmos, eles vão começar a não entender o que é certo e o que é errado. Mas o que posso fazer? Faz um padrão, porque o Facebook vai começar a te ajudar. O Facebook ele vai começar a te olhar lá e falar, poxa, o seu melhor público é em tal horário, o seu público está mais ativo nesse horário, ele está lendo seus conteúdos em determinado horário. Mas às vezes aparece para mim conteúdo 7 horas da noite. Mas eles estão lá. Você criou um padrão, o Facebook entendeu. Tudo que é padrão para o Facebook, ele torna algoritmo. Tornou algoritmo, é só você seguir aquilo que ele vai te dar, ele vai te ensinar. Mas colocou os conteúdos para mim para publicar 7 horas da noite. Publica 7 horas da noite. Ainda que você... porque às vezes ele, um momento que o seu cliente, vou tratar sempre como cliente aqui, o seu cliente tem para ler. 7 horas da noite ali que ele tem para parar um pouquinho ali e ler sobre alguma coisa, ou tá passando ali, descansando, distraindo no celular. É o único momento que ele tem. Então aceita isso ali e usa isso. Porque se o Facebook te deu como algoritmo, é ótimo. Se você for patrocinar, aí é aquilo. É questão que o algoritmo vai entregar para tudo quanto a pessoa ele puder, da melhor forma, se você segmentar também. Certo? Então, aqui, ó, ponto ele. Concorrentes, olhamos os concorrentes, olhamos os visitantes. Olhou visitantes. Você não conseguiu. Vai lá também. Se conseguir, perfeito. Se conseguiu, e aí você vai no Facebook, vai para o Facebook, pro Instagram.
dá uma olhada lá, ver o que eles estão postando, o que eles estão publicando, para você ver os erros dele, porque às vezes eles são erros bobos, eles não colocam o dia certo, ou falam uma linguagem errônea, não tem um padrão, não tem um conceito de marca, porque aquilo, tem hoje post que se eu fizer sem a marca, sem a logo, o cliente vai saber que é deles. Ah, mas se ele compartilhar, ainda assim vai saber que é deles. Entendeu? Hoje, se eu ilustrar aqui uma propaganda da Heinz, é só o fundo vermelho escrever no mesmo número que eles colocam lá, para a sua batata, a pessoa não vai entender. Entendeu? Por quê? Porque eles criaram esse conceito deles. É só para vocês conseguirem imaginar um pouquinho que tem isso e vocês podem fazer da mesma forma, usar isso a favor de vocês. Eduardo, tudo certo? Pontuando até aqui, que agora eu vou. Tudo tranquilo, tá muito claro, tá, até deixar também, porque qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, alguma coisa, abre o microfone, pode falar, que Pode não é pontuar, te pedindo. uma coisa que, olha, só um pode falar, ninguém mais pode falar nada, e não, Não, tá pode aberto, perguntar. gente vai trazendo conteúdo aqui e vai contribuindo uns com os outros aqui. A ideia é de algo muito mais parecido com uma mentoria do que uma palestra. Então, Sim, até aqui tá fantástico, vai abrindo a mente da gente para pontos que às vezes a gente não presta muita atenção. Então, estamos só aqui atentos. perfeito. Ó, eu vou até aproveitar aqui, eu fiquei pensando, né, antes, desde quando eu recebi o convite, fiquei pensando em dúvidas que às vezes chegam para mim, e eu falei, poxa, essas dúvidas, quais são o que eles mais perguntam? Quando eles não sabem o que vão fazer, como que vão colocar, às vezes, quando vão me contratar, ou vão contratar algum outro serviço, fiquei separando. Falei, ó, então vamos pensar o seguinte, como que você, com esses dados que você pegou lá de visitantes, de concorrentes, de erros dele, você vai pegar isso e vai se perguntar, e quanto post eu tenho que colocar? Para mim, o mínimo é três. Três posts na semana. Pô, mas é muito conteúdo. Certo. Se você fizer aqueles processos que eu passei em primeiro, você vai notar que você já vai ter muito conteúdo. Às vezes, se você separar bem separadinho, você consegue conteúdo até para ano. Entendeu? E depois você vem e vai replicando, vai colocando, depois isso funcionou, agora não, tal. Só que são três, e lembra, que é 80-20. Um desses posts tem que ser vendendo seu serviço. E normalmente esse post eu patrocino ele. Hoje, com tipo R$ 100, se você impulsionar ele hoje, não só esse post, são 4 semanas, no maioria dos meses são 4 semanas. Se você impulsionar, que são 3 por semana, são 3, 6, 9, 12. Um post aqui vai ser impulsionado, um post aqui vai ser impulsionado, um post vai ser impulsionado, um post vai ser impulsionado. 25, 50, 75, 100. Se você for ver, o post que sobrou dos três, que é um deles tem que ser, é o que você vai impulsionar. Isso funciona muito. Hoje, isso é só um pontinho. Fala, poxa, eu falo que se você passar desses R$ 100, fala, não, eu vou pôr 200 e fazer 50. Esteja pronto, apto a uma demanda fora do controle. Porque você fala, não, mas vamos ver, eu contrato mais gente. Certo, ok, você pode fazer dessa forma. Hoje, 25 é aquilo. Você alcança boas pessoas. Você cria um padrão ali de pessoas que vão sempre estar olhando seu conteúdo. Falando, puxa, eu preciso. Você vai pegar pessoas que estão abrindo empresas, você vai pegar pessoas que já pesquisaram contabilidade. Se você impulsionar, falar, às vezes é um rapaz que fala assim, quanto ele fez uma busca, quanto custa o serviço de um computador? Às vezes ele pesquisou isso. E se eu patrocinar e colocar pessoas que estão abrindo empresas, né, ainda que seja um desejo delas, o algoritmo vai entender. E é onde eu vou pegar ela também. Falou, opa, se meu objetivo é isso, assistência trabalhista, trabalhista, igual a gente falou no começo. Pô, se eu colocar só pessoas do público que trabalham com isso, que sejam com
voltadas só para essa área, a gente pega elas também. Sempre fazendo aquilo. Poxa, se eu for pôr só 3, reserva sempre um ali para falar o seu telefone, o seu endereço. Essa é a sua chamada. Ainda que seja assim, ó, vamos conversar, ou alguma dúvida na contabilidade da sua empresa, só um pontinho de interrogação, o WhatsApp e um e-mail, se quiser, pode pôr também, colocar o e-mail e o endereço, né? O endereço hoje é o mais viável porque hoje ainda, como com essa volta assim, né, ainda tem muita gente que vai nos escritórios. Você pode fazer isso. Segunda dúvida, o Instagram, aqui eu notei a segunda dúvida minha, que é sobre o Instagram. Perguntaram recentemente se o Instagram também é só o mínimo 3. O Instagram pode ser o mínimo 3 também, só que o Instagram tem o Stories, e o que Stories barra Reels, né? Que eu colocaria também 3. Se você vai fazer 3 com o Instagram, transforma esses 3 em Stories. Faz uma modelagem ali e transforma ele em Stories. Hoje, até o Eduardo fez também uma publicação lá que o post virou um Stories. Então, se você só faz isso, você está alcançando. Só que, dica minha, se você posta dentro da semana, por hora, quinta, sexta, sábado, a gente desconsidera. Então, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você posta na segunda, vou falar que você terminou isso, segunda, quarta e sexta, você pulou 2 dias, aqui na segunda-feira você põe os stories também. Na terça, você vai usar o stories, você pode usar os stories daqui. Se não quiser usar o stories da segunda aqui, você usa da segunda aqui, terça aqui, aí você completa os dias todos. Você não vai publicar nada, mas você vai aproveitar os stories. Replica num dia, replica o da sexta, na sexta-feira você pode pôr 2, às vezes acho que o fluxo é bom. Usa esses stories separado, ou você separa ele em horas, não publica ele no post, já publica ele no stories, porque é aquilo, a atração, ela sobe junta e desce junta. Se você faz separado, ela sobe do post, quando ela estiver baixando, você vai subir o do Stories. Aí você vai ficar com 2 quedas. Ou seja, subiu uma, opa, agora desceu as 2. Você ainda tem mais meio fôlego de dia. Às vezes, se você publicar na parte da manhã, não sei qual vai ser o horário que o algoritmo vai entender, ele vai começar a cair lá para 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Poxa, perfeito. Se cair 5 horas da tarde, o escritório fecha 6. Para mim, perfeito. Entendeu? Então, você faz eles separados. Porém, ser 3 no Facebook, é 3 no Instagram também. Só que 3 deles tem que virar stories para você conseguir separar eles bastante. Terceira dúvida que coloquei, ó. Se tiver site blog, é legal artigo? Sim, 2 artigos são ótimos. Hoje, se a gente consegue colocar um artigo, se tiver site ou um blog, 2 artigos. Hoje, nossa, mas blog ainda usa blog? Usa muito blog. Hoje eu conheço blogs com mais de 1 milhão de acessos. Mês. Nossa, e se você for ver, é coisa de jardinagem. Era casa e alguma coisa, não é casa e cor, é casa e alguma coisa jardinagem. Mais de 1 milhão, um negócio só de jardinagem. É porque eles têm essas dúvidas, entendeu? Mas qual que é a chance? Se o seu serviço for online, né? Estou falando se o seu serviço for online, eu falo, não, eu atendo o Brasil inteiro. Eu consigo atender o Brasil inteiro. Aí você faz uma chamada gigantesca lá, como ajustar o seu a parte tributária da sua empresa, como organizar XXX. Poxa, você já criou seu conteúdo até aqui, você colocou seu serviço lá, põe uma segunda, uma quinta no blog e coloca lá. Isso vira post para você, até no Facebook e no Instagram. Porra, não, agora eu já ganhei 2 publicações. 2, eu falo, não necessariamente. Se você colocar 1 no começo da semana, tá ótimo, deixa eu levar 1 só também, porque é complicado escrever. Mas eu tenho que escrever. Se você não escrever e você copiar, dê os créditos. Né? Dê os créditos, eu faço permissão, eu faço a parceria. Tem plataformas hoje, tem o Jornal Contábil lá mesmo.
Ele faz bastante parcerias, tem os escritores dele lá, que são muito bons, né? Que você consegue fazer lá, tem conteúdos que você pode só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar lá, dar os créditos ao site, dar os créditos ao escritor, né? Se possível também comunique. Tá aí lá os dados deles lá também para tudo isso, porque eles são escritores próprios para isso. E fica perfeito. Quarta dúvida, newsletter é importante? Tá, não para contabilidade, porque depende muito. Aquilo, se você trabalha com imposto de renda, você trabalha com imposto de renda. Ah, eu faço imposto de renda, eu já tenho meu preço fixo, ou trabalho com registro de marcas e tem um valor X, tá bom. Aí faz sentido para você espaçar. Tipo, um por mês, um a cada 15 dias, assim, já vai ficar muito pesado pelo tráfego. Hoje tem plataformas aí, é só pode dar um Google aí, você enviar e-mail marketing, pronto, você vai aparecer o primeiro anúncio ali, você pode clicar, que provavelmente é uma plataforma muito segura. Porque, querendo ou não, ela é muito rígida com a possibilidade de você fazer esse encaminho, por questões de, eu acho que mais jurídicas, né? Porque você está lidando com dados, então é muito difícil você comprar uma empresa que não consiga, aliás, fazer esses disparos para esses newsletter que vocês vão acabar buscando, né? Tipo, newsletter, eu falo, às vezes, se ficar, tipo, alguém não entender, é um localzinho que eu vou lá, vou colocar meu e-mail e quero receber alguma dica sua, quero receber uma informação. Só que imagina para mim, eu tenho uma empresa, eu já recebo muito e-mail. Se chegar um e-mail seu, bem provável que fala assim, de imposto de renda, ou não, eu acabei de colocar um conteúdo no meu blog. Se for esse o tema, essa chamada, não tiver um copy nem nada, eu não vou ler. Entendeu? Então, a gente está perdendo dinheiro. E isso não é bom. Eu posso usar o valor que eu gastaria com o disparo de e-mail marketing, né, no que eu for captar de newsletter aí, posso usar para impulsionar, para publicar. Entendeu? Então, vocês podem fazer essa parte. Certo? A última, impulsionar. Superposto. Eu entendi. O impulsionamento. Aqui a dúvida era sobre impulsionamento. É aquilo que eu falei para vocês. Hoje funciona para mim. E não funciona, engraçado que hoje eu tenho a oportunidade de fazer negócios bem diferentes. Eu tenho fábrica para fazer, indústria, no caso, indústria para fazer, tenho restaurante para testar, tenho lojas para testar, lojas de artigos eletrônicos. Eu testo em todos. Eu estou testando esse módulo, já vou para o meu sexto cliente já testando. São seis clientes já testando. Funciona. Aquele negócio de colocar 100, dividir em 5 e deixar rodando. Funciona. Funciona pelo pessoal chamando, pelo interesse, por quê? Porque você está falando só com quem de fato precisa ou de fato quer o seu produto. Então, hoje impulsionar vai fazer total diferença para vocês. Vou colocar um conteúdo legal lá, muito bom, ótimo, mas se você conseguir impulsionar e olhar lá, né, na hora de impulsionar, que vocês vão ter que colocar o público de vocês, né? Olhar lá certinho. Opa, qual que é a pessoa que eu vou falar? Eu quero falar com empresários, donos de empresas, futuros empresários, quem gosta de empreendedorismo, a palavra empreendedorismo. Perfeito. E se em algum momento aquele cara ele gosta de empreendedorismo e ele for de fato empreender e não empreendeu, é o momento que você vai estar lá. Se você trabalha com abertura de empresa, você vai estar lá. Se você trabalha com registro de marca, você vai estar lá. Porque quando ele precisar fazer, ele vai lembrar do anúncio, ele vai seguir e falar, nossa, acho que eu vou precisar disso aqui quando eu for abrir minha empresa. Então, estou falando uma palavra só que você vai pensar, se você seguir todo aquele trajetinho que a gente colocou de palavras-chave, de metas de vocês, só essas palavrinhas simples já vão te colocar no posicionamento perfeito, perfeito, perfeito. Júnior, certo? Só fazer mais uma colocação aqui. Você tem falado essa questão de disponibilizar para as pessoas conteúdos que elas
se interessarão por fazer contato com a empresa. Tem um outro mal que também ocorre nos perfis, que é a falta de resposta. A pessoa tem uma interação e aí o visitante falou, poxa, legal, gostei disso aqui. Manda uma mensagem, faz alguma interação com o conteúdo e não tem resposta. Porque a pessoa deixou meio que no automático lá o perfil, não está acompanhando, não está acompanhando métricas, não está acompanhando realmente as redes sociais, não está usando não está usando essas ferramentas realmente como são, né? Ferramentas para comunicação e para captação de clientes, prospecção de clientes. Então, a pessoa deixa uma mensagem lá e essa mensagem nunca é respondida. Depois de, além de não ter essa questão da frequência, depois de não sei quanto tempo alguém vai lá, nossa, tinha uma mensagem aqui que há 18, 17, 20 semanas atrás aqui e não foi respondida. Eu falo isso porque é algo que, se a gente não tiver atento, é fácil de fazer, porque a rotina do escritório de contabilidade ela é muito intensa. Todos os contadores, eu estou na área desde 1994 e a rotina, muitos empresários entendem que agora muita coisa é feita de forma automatizada, a informática veio para resolver muita coisa, mas o governo, infelizmente, o Estado, ele cria uma facilidade, 4, 5 dificuldades. Então, a gente acaba, às vezes, esbarrando nisso aí, mas as redes sociais, elas precisam ter essa atenção em todos os critérios que você falou, mas não esquecer do atendimento, porque senão você consegue atrair o cliente com um conteúdo de qualidade, com constância no que você está apresentando, e a hora que o cliente chega até você, você não... você deixa a desejar naquele momento final onde essa relação com ele faria ele deixar de ser um visitante para se tornar um cliente, né? Então, essa é uma coisa que não... pontuar aqui também para não esquecer desse detalhe, que é fundamental também, né? Hoje, o principal, né? Eu acho que a melhor coisa que se pode fazer para resolver isso é nunca deixar de colocar o WhatsApp. Colocar sempre, lógico, se você tem uma pessoa para atender o WhatsApp, se você tem um atendimento, não, mas eu não tenho ninguém, sou eu mesmo que resolvo. Então pede ligação. Fala, coloque lá no texto de apoio. Pode pôr em maiúsculo, pode pôr um íconezinho, né? Inclusive, eu recomendo, por falar em íconezinho, até lembrei uma recomendação que eu faço, já deixar padrão um texto de apoio lá em cima. Você só vai colocar a chamada. O que é o texto de apoio? A partezinha que vai escrito lá em cima, no Facebook e embaixo no Instagram. Já deixa aquilo lá pronto, coloca escrito lá, ligue agora, faça a sua ligação, faça-nos uma visita, né? Venha conhecer nosso escritório, faça a chamada, levante, tirando ela dali. Não, vou levar ela para o Facebook, aliás, vou levar ela para o Instagram. Tá, você levou ela para o Instagram, você vai responder lá? Não. Então você não tem que levar ela para o Instagram, você tem que levar ela para o seu WhatsApp. Leva ela para o seu WhatsApp, contato ali, o botãozinho. Primeiro, que quando você impulsionar, você pode pôr um botãozinho lá, você vai ativar o botão, chamada. Se você colocar para ela ligar, ela pode clicar ali no anúncio mesmo, ela vai ligar direto para você. Se não, eu tenho uma pessoa para atender meu WhatsApp, ou eu consigo atender, né, intercalar aqui, coloca lá um botãozinho do WhatsApp no Facebook e no Instagram, coloca lá nas opções, nas ferramentas lá. Na hora que você impulsionar, o botãozinho que você vai pôr, você não vai pôr para acessar o site, porque ela vai entrar no site, só que depois do site ela vai ter que ligar para você. Não, ou ela vem para o site direto, depois que é você, que é o mais normal, entendeu? Ou não. Ela vai clicar lá e já vai ligar, discar para o seu WhatsApp, vai chegar uma mensagem padrão no seu WhatsApp. Ok, vim pelo Facebook. Olá, eu estou com dúvida, gostaria de saber mais sobre o seu serviço. Deixa essas coisinhas prontas. Mas tiram elas do Facebook e do Instagram, porque vocês não vão ter tempo para olhar lá. Isso é normal. Mas hoje eu contrato uma agência para fazer isso, para fazer esse trabalho.
a agência também não vai ter trabalho, não vai ter tempo para olhar. Ainda mais porque pensa o seguinte, hoje, vou falar que eu tenho um escritório, tenho um escritório aqui na agência. Se a pessoa falar assessoria trabalhista para mim, eu não sei o que falar para ela. Eu não sei se vocês fazem. Ah, tá, mas você tem que conhecer o produto. Tá, mas se ela falar algum termo, algum problema que ela esteja passando, aí eu tenho que ligar para vocês para resolver. Quando eu já podia colocar elas para falar direto com vocês. Tirar elas dali e levar para onde? Para onde vocês vão vender. No telefone, vocês sabem como vender o produto de vocês, porque vocês atendem clientes, vocês sabem qual que é o problema que ele está. Ah, não, às vezes tem clientes, eu tenho certeza que isso tem em todo lugar, tem cliente que acha que tem um problema, mas você olha aqui e fala, não, seu problema não é esse, seu problema é aquele. Então, quer dizer, você já conseguiu a confiança dele em conversar com ele, em ter esse presencial com ele, em ele falar, ouvir sua voz. Tem gente que gosta disso, prefere isso mesmo, entendeu? E façam isso porque, igual a Eduardo contou, tem muitas empresas que fazem descaso, empresas que não respondem. E isso é contado lá. Se você, o Facebook tirou, né, vamos dizer assim, essa possibilidade de você ficar acompanhando, tem alguns ainda que aparecem, você ficar acompanhando quanto tempo de resposta, a empresa leva tanto tempo a responder. Tá, então, tipo, isso não é bom, isso é só uma coisa para deixar o seu rendimento pior. Então, coloca sempre lá no textinho, lá em cima, no texto de apoio, no Instagram, no texto de apoio embaixo, uma coisinha, levando, faça uma ligação, chame agora no WhatsApp, coloque o link do WhatsApp, se quiser. É aquilo. Tudo, qualquer link que você colocar para tirar a pessoa da onde ela está, seja no Facebook, no Instagram, o alcance vai diminuir. Isso já é um ponto que eu vou até dar uma dica para vocês. Se vocês, porque eu imagino o Facebook e o Instagram, eles querem total atenção, porque ali está as propagandas, está ali onde eles ganham dinheiro, as atenções estão todas ali. Se você pôr um link falando, saia daqui agora e vá para outra plataforma, é a mesma coisa que você colocar um link do TikTok. Pô, peraí, você está querendo tirar o meu público para mandar para outro lugar? Então eu vou te dar um alcance. Ah, mas como que eu posso fazer isso? Aí você pode comentar. Você pode pôr um texto de acordo no seu primeiro comentário. Entendeu? Ou deixar o link só na bio, lá na biozinha do Instagram. Você coloca assim, chame agora no WhatsApp, link na bio, link na bio. Beleza? Você já mandou o link para ela sair dali. Aí seu alcance vai seguir normal. Isso, às vezes eu vejo muitas pessoas que falam, nossa, mas eu publiquei e foi baixo. Deixa eu olhar. Aí você vai ver um link pro WhatsApp, link para outra coisa, entendeu? Se for concorrente, ainda mais se for concorrente direto, uma outra rede social, vai falar link do LinkedIn. Aí o alcance vai cair mais ainda, porque é uma outra rede social. Eles não dominam isso e eles entendem esses algoritmos. A gente tem que lembrar sempre que são algoritmos e eles vão entender isso. Certo? Só para a gente acelerar aqui, ó. Me perguntaram aqui, questão do site. Se o site ainda é importante. Com total certeza. Hoje, o site é como se ele fosse um cartão de visita. E um cartão de visita bem completo, né? Se a gente vê lá nome, serviços que você tem tudo ali. Traz essa questão de mais profissionalismo, né? Traz mais detalhes. E, principalmente, por que site é interessante? Porque o Google, ele lê palavras. O Google já é mais da parte das palavras. Se você coloca um site lá cheio de palavras, cada palavrinha que você colocar ali é o Google entendendo que ele tem mais pessoas, mais lugar para entregar. E aí o Google te cria relevância. Ele vai criar relevância para você no seu Google Negócios, lá no sitezinho que aparece o seu endereço, que aparece suas coisinhas lá. Ele vai te dar essa relevância, só para você ter um site. Entendeu? Por quê? Porque o Google, você está dando palavras para ele. Entendeu? Mas eu posso pôr banner? Pode. Mas tenta fazer um campinho com palavras-chave, dê bastante coisa, conte um pouco a história da contabilidade, conte alguma coisa, dê bastante palavras para o Google, para ele criar relevância naquilo lá e você sempre alcançar. Porque às vezes eu vou pesquisar alguma coisa de contabilidade
E aí eu pesquiso contabilidade e coloco contabilidade para pet shop. Tá? São duas palavras que a chance de ter no site contabilidade, pet shop é baixíssima. Baixíssima, mas contabilidade tem. Então você se inscreveu lá. Essa contabilidade foi fundada em XXX. Você deu uma palavra para o Google, ele não vai achar o pet shop, mas ele vai achar contabilidade. E quando ele achar contabilidade, qual que é a próxima coisa que ele vai pensar? Qual é o raio que essa pessoa está pesquisando? Você está dentro desse raio? Então, por que eu não vou sugerir você? Então, quer dizer, dê bastante palavras, conte bastante histórias. Posso até falar, floreie bastante o serviço de vocês, que isso dá palavras-chave e detalhes para o Google ver relevância em vocês também. Nessa parte de site é muito importante. Eu acho que site é uma das coisas que eu mais tenho recebido chamada hoje, porque eles estão entendendo dessa forma, que faz sentido colocar isso lá de palavras, de entender, né? Então, precisa municiar, no caso aqui, o Google também, que o Google vai ser um grande aliado para nós nessa presença digital. Eduardo, faltou alguma coisa ou não? Só um comentário sobre essa questão do site também é que as redes sociais, a gente não pode esquecer que é uma terra alugada, né? A gente, lá a gente tem um domínio, a gente entende que, nossa, aqui é meu domínio, não, rede social te deixou ali e ela tanto aumenta a questão de relevância como diminui de acordo com os interesses dela. Ela pode, inclusive, te tirar daquela rede social por conta dos seus próprios interesses, e a gente tem que entender isso. Agora, o site, a partir do momento que você tem o seu site, e hoje tem ferramentas que trazem um valor bem acessível, você tem o seu domínio, ali é sua casa, ali é o seu terreno, você constrói a casa de acordo com a forma que você prefere, com a sua planta, com os materiais que você quer. E não E fora o esquecer. controle também, né? O controle, o Sim, fato de ter bastante controle no sentido que você pode olhar quantas pessoas acessou, sim, ficar acompanhando mais detalhado números que são reais, né? sim. E outra coisa, a questão que você colocou do Google, né? Porque a gente fala, nossa, o Instagram, nossa, o Facebook, bacana, LinkedIn, Uhum. é muito bom. Mas quando você faz um trabalho que o Google te dá relevância, Uhum. hoje praticamente todo mundo, quando vai fazer algum tipo de compra, o primeiro lugar onde vai. Ele vai lá e coloca contabilidade eu estou aqui agora em Goiânia, contabilidade em Goiânia. A pessoa coloca ali, ela vai fazer uma Sim. busca desse jeito, muitas vezes, quando ela tem alguma dúvida, alguma coisa que ela precisa. Então, fazer algo que também te alinhe, de certa forma, traga para você também relevância no Google, vai ajudar. E o Google, com certeza, ele vai dar muito mais relevância para quem tem um site do que para alguém que só tenha uma rede social que, de certa forma, concorre com ele em relação... De certa forma, não. Diretamente Sim. concorre com ele em relação à publicidade, né? E ele não vai ler os seus dados lá dentro. A única coisa que como eu disse, o Google lê é palavras. A única coisa que ele vai ler é um link. O link seu vai provavelmente no máximo dar para o Google o nome da sua página, underline Facebook. Só isso que ele vai tirar. Ele não vai trazer seu atendimento. Ele não vai, se eu escrever quem somos, contabilidade em Goiânia. Ele não vai entrar no seu site e me dar as palavras que ele, aliás, ele não vai entrar no seu Facebook e me dar as palavras que tem lá. Ele vai entrar no seu site, ler o que você colocou lá e vai me entregar mesmo antes de eu entrar na sua parte. Então, é o que você falou, eles esquecem muito, eles vão muito para o Facebook, muito para o Instagram, esquece que tem que ter um site, esquece que tem que ter esse cuidado ali, né? Fora ali também. Esquece que o Google pode ajudar. Hoje, Eduardo, eu tenho igual que eu falei do cliente de uma indústria, aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? Nossa querida Ribeirão. São 27, deu alcance de 27.800 mil pessoas por mês.
porque acertamos, antes não era tudo isso. A gente acertou a palavra-chave, a gente colocou mais texto no site, a gente olhou para o site, nossa, mas 27 mil mês, 27 mil mês. Ah, mas se você olhar depois, você pode tirar aí uns 30% que não tem interesse de fato, entrou por alguma palavra X, ou quer saber mais detalhes por algum motivo, porque vai abrir uma concorrente, ou vai abrir uma indústria parecida. Pô, mas 27 mil pessoas? Sim, são 27 mil pessoas. Se a gente for brincar aqui, se a gente pegar 10% disso, até 1% disso, para nós é bastante. Entendeu? E precisa Sem quebrar dúvida. muito, não. Eu quero aproveitar e, né, vamos aproveitar um espacinho aqui para o Jabá, né? Que eu venho falando para os filiados que a gente tem um serviço de website as a service, que é exatamente um serviço onde a pessoa não vai ter um custo alto. Hoje a pessoa paga R$ 79,90 por mês. E é isso. Não tem, eu vou pagar para desenvolver R$ 79,90. Ela não paga para desenvolver, eu vou pagar uma fortuna para desenvolver e depois eu vou pagar mensalidade. Não, você paga a mensalidade pelo tempo que você quiser. O dia que se você falar, eu não quero mais, você deixa o site sair do ar. Fim. Não tem segredo, é como um serviço, é um website como um serviço, né? A tradução literal disso. Então, aproveitar o gancho aí e já fazer um jabazinho, né, Júnior? Perfeito, tá certíssimo. E faz a diferença. Hoje é muito grande o número de pessoas que estão entendendo a necessidade do site, porque a gente tem muito espaço ali. A gente tem espaço para colocar tudo que a gente quiser. A gente pode colocar todo o serviço que a gente quiser. A gente pode colocar um clique para falar direto no WhatsApp. Posso fazer uma ligação dali também, se você estiver usando pelo celular. Você pode fazer tudo isso. Se você, no caso, usando a plataforma aí que o Eduardo citou, colocar ali no mobilezinho, ligou, botãozinho resolvido, já levou. Da parte que eu tinha para falar de digital e de estratégia, eu vou pontuar até aqui. Aqui, outras duas coisas que eu coloquei lá, até na chamada lá, foi neuromarketing e conteúdo. Eu não quis falar muito sobre neuromarketing, porque é um papo que, tipo, demanda uma noite inteira só para conversar sobre isso. Eu coloquei neuromarketing só para vocês, meio que para ajudar a pensar, tipo, eu fiquei com muita dúvida de como que eu vou pensar na persona, nas minhas metas, ou como que eu vou criar as propostas. O neuromarketing te ajuda hoje. Porque, por exemplo, a gente tem dois pontos no neuromarketing. A neuroeconomia, que é onde a gente pensa como quem consome e como ele pesquisa essas questões, essas divisões econômicas, né? Se você pensa na neuroeconomia dela, ela quer meu serviço porque ela quer praticidade que vai gerar uma economia. Então, é como se fosse uma teiazinha que você vai criando. Pense só, neuroeconomia, tá? Então, neuro é pensar, economia, tá? Então, vamos pegar a economia aqui separada e pensar como que ele está pensando que ele precisa do serviço, por que ele precisa? Para gerar valor. Opa, então se ele vai gerar valor, entrar na economia? Entra. Perfeito. Gerar valor. Tá bom. Ele é para entregar produtos, quer dizer, tipo, hoje posso falar mais caros, mas tipo, alguma coisa que vai mudar na questão financeira da empresa, econômica. Vai colocando ali dentro, vai pensando nisso. Pensa então só, neuroeconomia, puxa, já vai destacar. E a outra é a neurociência ao consumidor. Essa é muito clássica, porque você só tem que pensar como ele vai chegar ali, como que ele chegou aqui. Opa, peraí. Ele chegou aqui como? Ele é um consumidor meu. Acabei de detectar um novo consumidor do meu serviço. Ele me apareceu aqui, ele quer um serviço meu. Tá, mas como que ele chegou aqui? Ele veio através de um contato. Tá, veio atrás de contato de quem?
Pô, você começa a entender, né? Você, quando você fala neurociência, fala pensar no consumidor, então, neurociência voltada para o consumidor. Como que ele chegou? Como que ele veio? Por que que ele veio? Quem é ele? Então, você vai fazer essas perguntas, você vai entender. Fala, poxa, como ele veio? Ah, ele veio de indicação. Pô, legal. Ah, como que ele veio? Ah, ele veio do meu Facebook, do meu Instagram. Legal também, fala, super válido. Ah, ele veio do Google. Pô, interessantíssimo. Ah, ele estava passando na rua e viu. Tá bom. Entendeu? Então você já começou a pensar no seu consumidor. Como que ele veio? Porque você vai saber, você vai começar a entender que ele está te trazendo um mapa. Um mapa, um mapinha. Pô, eu sei que eu recebo muito cliente de indicação. Então, tá jóia. Então começa a fidelizar os que você já tem. Se você fideliza os que você tem, cada mais que vai abrindo, vai fidelizando mais, indicação mais e mais. Entendeu? Então só o fato de você pensar como ele veio, você já, pô, ele veio de indicação. Se ele veio de indicação, eu vou fidelizar os que eu já tenho. Entendeu? Então, opa, pensei só nisso. Ah, por que que ele veio? Ah, ele veio porque ele tem uma dor. Ah, qual é a dor dele? A dor que chega no final do mês, ah, o solenista vai tudo errado, ou ele não sabe que está fazendo certo, ou na hora que ele foi abrir a empresa de forma errada, não leu X, leu X por Y, entendeu? Então, opa, então você já sabe que é por dor. Então, se ele vem por dor, eu vou começar a publicar no meu Instagram, no meu Facebook, dores, essas dores. Porque se ele veio por essa dor, talvez eu encontre outra pessoa que também tem essa dor, ela vai vir por isso aí também. Pô, tá, quem é ele? Ah, ele é um rapaz, sei lá, de 30 anos, colocou ali de que ele quer abrir uma oficina. Tá bom. Pô, se ele é um rapaz de 30 anos, oficina e tal. Então, será que ele não é um público para mim também? Será que eu não vou encontrar outro? Sempre pense que você pode encontrar outro. Se tem um, vai ter outro. Os padrões sempre combinam. Uma coisa que eu sempre falo é que os padrões sempre combinam. Se tem um, vai vir outro. Ah, se aquele lá veio por X, usa o mapa que ele traçou para chegar em você, faz o caminho, compra o mapa dele, faz o caminho ao contrário, vai até onde os outros iguais a eles estão. Que vocês vão entender. Então, basicamente, isso é muito dentro da neurociência, do neuromarketing, aliás, que explica muito isso, de pensar como o consumidor está chegando, por que que ele veio, por quem que ele veio. É uma ótima forma de manter eles ali, sabe? Manter, segurar eles ali. Só o fato de você parar para pensar nele, igual o único exemplo de como ele veio, você tem no começo, perfeito. Você vai criar um mapa gigantesco. Que ele veio daqui, opa, aí você vai vir para outro cliente. Às vezes esse aqui, ele veio de, sei lá, ele viu um panfleto. Vamos falar que você liberou, pô, beleza, o panfleto me trouxe uma pessoa. Quantas pessoas? Quanto você gastou no panfleto? Eu gastei R$ 200. Tá, você gastou R$ 200, quantas pessoas veio? Uma pessoa. Tá, uma pessoa. Compensa um cliente por R$ 200? Você pode falar para mim que sim, eu não sei quanto que ele vai gastar. Ah, não, não compensa. Então tá bom, se não compensa, você vai ter uma dor agora de pensar, falar, ele veio pelo panfleto, mas nem ninguém mais veio pelo panfleto. Mas pode ser que daqui a tempo venha. Pode ser, mas só você parar para pensar nisso, você vai criar um mapa reverso de pensar, não, isso é bom, isso é ruim, pensei, não pensei, devo pensar, deveria ter pensado, e vai colocando isso, certo? Por conteúdo, para a gente finalizar aqui, é que eu coloquei aqui o que deve ser postado, né? Você pode, como eu falei para vocês podem postar 3 vezes ao dia, colocando as questões lá das duas chamadas para conteúdos, com esse conteúdo simples, e a chamada mais voltada para vocês. É basicamente isso. Eu não sei o que eu vou pôr de conteúdo. Mesma coisa, mesmo exercício de pergunta. Qual a necessidade do cliente? A necessidade dele é contratar uma gente, uma contabilidade. Tá bom. E qual que é a sua necessidade? A minha necessidade é mostrar mais valor, mostrar mais meu escritório.
tá, usa a necessidade dele ao seu favor, junta as duas. Aí, aqui no meio, a gente chama de sweet spot, chama sweet spot, que é o ponto central ali. Você vai colocar a necessidade dele e a sua necessidade. Aqui no meio, aqui, a gente vai encontrar isso. É o que você vai publicar. Você vai publicar conteúdos que vão trazer, então, para você clientes, que se é o que você quer, arrumar mais cliente para o seu, ou entregar serviço, mostrar que você tem uma qualidade melhor que a de fulano, que a de ciclano, que o seu escritório atende X, Y, pouquíssimas pessoas sabem que você, e tem pessoas que buscam isso, entendeu? Falam, mas eu acho que eles não sabem o que eu faço. Tá bom, então é a necessidade. Olha lá a necessidade da pessoa que vai buscar o seu serviço, coloca os dois juntos e pronto. Agora você tem aqui no Simplim o que você vai publicar nesse e-mailzinho que vocês têm, né? Aí você olha lá, eu acho que, tipo, estou publicando muito, estou publicando errado. Dá uma baixada. Dá uma baixada ali e tenta achar esse e-mailzinho ali para você publicar um texto legal. Faz só esses exercícios que eu passei da questão do neuromarketing, essa questão de colocar, separar as suas necessidades, as necessidades do seu consumidor, do seu cliente, do seu possível cliente, que tenho certeza que vai dar super certo e vocês vou falar uma gíria que eu gosto bastante, que é rachar de vender. É mais isso. Maravilha, muito bom. Eu tenho alguns conteúdos, algumas situações que a gente tem procurado oferecer e no cerne da criação do Clube de Contadores, eu costumo dizer sempre falei aqui para quem me ajuda, e desde o começo você participou da ideia, inclusive quem foi o criador do brasão do Clube de Contadores foi o Júnior, é parceiro nosso há muito tempo, e desde antes, né, do Clube de Contadores. Não vou contar desde quanto tempo não, senão eu vou entregar a idade aqui. Mas enfim, porque eu acho que eu sempre pensei que a contabilidade, os contadores às vezes deixam muita coisa na mesa. Deixa muita coisa na mesa. Tem muita coisa que dá para o contador oferecer aos seus clientes. Eu falo sobre hub de soluções, é exatamente isso. Você ter parceiros que realmente podem entregar algo a mais para o seu cliente. E a gente está tentando, está trabalhando, né? Está trabalhando para poder entregar isso para os filiados, para que eles realmente tenham conteúdos como que a gente tratou hoje, riquíssimos, para que eles desenvolvam técnicas para conseguir mais clientes, serviços que possam agregar para eles. A gente, por exemplo, a gente tem falado muito sobre a questão do registro de marca, né? A gente, no passado próximo, a pandemia veio e acelerou muito isso. No passado próximo, você tinha uma lojinha com um nome muito legal aqui na esquina do meu bairro. Quem conhecia essa lojinha era um público bem restrito, né? A geolocalização que dizia quem conhecia esse pessoal. Agora esse pessoal, grande parte deles, foi para a internet. E aí, uma pessoa que está do outro lado do país vê esse nome e fala, poxa, muito legal. E a gente sabe que quem é dono é quem registra, né? Então, se você não registrar, daqui um pouco tem uma pessoa lá no outro extremo do Brasil que registrou o nome da tua marca, registrou sua marca, e te manda notificação pelo Instagram, porque sabe que você existe lá, manda você tirar ou te processa, você tem que pagar um valor exorbitante, às vezes, não só pelo processo em si. Imagina quanto você muitas vezes pagou com uma fachada, pagou para fazer um material gráfico, a identidade que as pessoas já têm de aliar ou de fazer um paralelo entre qualidade e a sua marca. Então eu venho fazendo bastante, comentando muito com os contadores sobre isso, porque é algo que quando você apresenta para o seu cliente, mostra para ele esse tipo de coisa,
o que ele imagina? Ele falou assim, nossa, esse contador não é aquele cara que simplesmente chega no final do mês, que é o honorário, me entrega a os impostos para pagar, e eu já ouvi muito isso, que eu tenho que pagar esse mês 20 mil de contador. 500 reais para o contador, 19.500 para o governo, mas eu tenho que pagar 20 mil para o contador, é aquele cara que só me traz contas. Você muda essa visão e o cliente começa a te olhar como um parceiro que fala, poxa, ele me proporcionou algo, uma visão de algo que eu não tinha. Só pontuar mais uma coisa em relação à marca. Hoje existe um estudo que uma marca, só de você conseguir a concessão dela, sem ter um conceito muito grande de mercado, só de você falar assim, olha, eu tenho aqui uma portinha, vendo um determinado produto e eu vou registrar essa marca. A partir do momento que existe a concessão, só aquele registro vale de 15 a 20 mil reais. Agora imagina o que você compra, vamos pensar numa máquina, num computador. Você compra, hoje comprou por 5 mil, amanhã você vende por 3, ou daqui a um pouco você nem tem, não vende mais, porque já virou sucata. Agora imagina algo que você compra e em 12 meses, que é normalmente o tempo que tramita a questão da concessão da marca, você valoriza 10 vezes ou 15 vezes o que você investiu. E o contador é um profissional de muita confiança do empresário. Pelo menos deve ser. O empresário muitas vezes vem com uma quantidade muito grande de dores para o contador, e o contador tem que ser meio que psicólogo, meio que advogado do cliente. Eu sei que isso ocorre. E em outras situações, o cliente leva uma coisa para o contador não tem para quem a quem recorrer, para quem indicar. Esse cara sai dali, esse cliente sai dali, vai num outro lugar que ali tem parceria com o outro contador, e muitas vezes você perde o cliente, não é tão simples assim, mas muitas vezes aquele cara, no meio da conversa, recebe uma comissão de um contador, por exemplo, fala assim, quem é seu contador? Ah, meu contador é fulano. Quanto que ele te cobra? A conversa começa assim. Quanto que ele te cobra? Não quer saber a dedicação que você tem, não quer saber nada. Quanto ele te cobra? Ah, ele me cobra X. Não, rapaz, tem um outro contador ali que cobra X dividido por 2. Não, vou te dar o número dele aqui, entra em contato com ele lá. Então, às vezes o cara vai lá, quebra a cara, volta para o contador antigo, isso é história que se repete muito, mas você tem o transtorno de perder um cliente que muitas vezes não precisava sair de dentro do teu escritório. Você ali dentro poderia ter oferecido para ele uma solução que te traria um ganho financeiro, além de um ganho de relevância, né? Porque o cara fala, poxa, aqui é parceiro mesmo, aqui ele consegue me atender de forma a suprir realmente necessidades que estão até fora da alçada do escopo básico do que ele apresenta. Então, eu fico muito contente com o que foi passado aqui, pela clareza do que foi exposto. Vou deixar o seu contato para todos ali que queiram uma orientação, um serviço relacionado à identidade visual, posicionamento, enfim, todo esse trabalho de agência que você faz. E espero de todo coração que tenha agregado as pessoas que participaram, e para mim foi excelente, agregou muito para mim, e espero que seja assim para todos. Para quem pôde participar aqui ao vivo e para quem vai ver posteriormente a gravação na plataforma, que nós estamos reformulando a plataforma exatamente para que ela seja também um local de apoio, para que os filiados entrem lá gratuitamente e possam, no seu tempo, ver os conteúdos que tem ali, conteúdos realmente que tragam relevância, que tragam algo de diferente e de positivo para o cotidiano do contador, que já é pesado. É pesado, é difícil, e a gente espera que isso traga resultado financeiro, resultado de relevância profissional do contador para com o empresário, porque o contador é um fomentador do empreendedorismo. O empreendedorismo não existe sem esse elo que o contador faz entre contribuinte e
e governo, um dos papéis é esse, e acaba sendo o único que os clientes observam, e não é assim. O contador pode oferecer muito mais, às vezes não oferece porque o tempo gasto para você atender a burocracia no Brasil é absurdo, em comparação com outros lugares do mundo é uma coisa surreal. Mas eu sei que tem muitos profissionais que têm o anseio de prestar um serviço com uma qualidade muito maior, com muito mais relevância para os seus clientes, e fica aqui a minha imensa gratidão pela sua contribuição. A gente tá aí junto para continuar a desenvolver aí negócios nessa área, porque é muito importante para as pessoas terem um conhecimento melhor. Às vezes, algumas dicas simples podem fazer uma diferença muito grande. Isso já ocorreu comigo, outras pessoas que eu converso e outros filiados que já começaram a fazer alguns tipos de posicionamento, impulsionamento, enfim, já começam a perceber o quanto isso é positivo. E às vezes existe um preconceito que a hora que você começa, você fala assim, nossa, por que eu demorei tanto para começar? Então é isso, eu agradecer a presença de todos. Acabei não dando uma abertura aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, Pode perguntar. algo para falar, o Júnior está aí à disposição. Vou abrir aqui para qualquer pessoa que estiver participando e quiser fazer uma pergunta, o Júnior está à disposição. É só abrir o microfone, o microfone, nossa, agora custou sair microfone aqui a palavra, é só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Alguém? Se não, se preferir também, pode mandar no chat. Também, No também. chat a gente sempre. Se não tiver aqui, se de repente, aqui não tá, eu vou criar um formulário, um meio de fazer um contato com o Júnior para a gente, para sanar alguma dúvida, tá bom? Pode ser. E a gente, em breve, isso vai estar, foi gravado e vai estar posto na plataforma, clubecontadores.com.br, que está sendo reformulado exatamente para ficar mais relevante para o dia a dia de todos os filiados. Então é isso. Te devolvo a palavra para o Júnior para fazer as suas considerações finais aí e novamente agradecendo ele pela contribuição que foi muito rica. Pô, obrigado, bicho. Eu fiquei muito feliz com o convite. E eu acho que, para fazer umas considerações finais, eu acho que o que mais vale mesmo é cada um pensar na experiência pela qual ou a pessoa passou para chegar até você, ou que ela está passando, porque às vezes ela, aquilo, tem muito cliente que vai chegar a vocês com dores, né? E é o que deve ser mais chegar, tô com problema com outro contador, então pensa na experiência que ela teve para chegar ali e vocês vão ter basicamente um mapa de onde está todos os outros perdidos lá, que são os seus clientes também que estão perdidos lá. Seja eles uma mal falada contabilidade que tem na cidade. Se um saiu de lá, outros podem sair também. Estou falando que se você vai lá, você vai medir, não. Entenda aquilo que o seu serviço vai agregar. O que ele vai agregar? Naquilo. Então é isso que vocês podem fazer. Então pense bastante na experiência que ele teve, ou para chegar, ou para sair, ou para sair de outro lugar. Entendeu? E assim, acho que vocês vão acabar tendo um bom mapeando da onde que vocês podem estar. Agradeço bastante pelo papo. Vixe, muito obrigado pelo convite. O Eduardo vai, como ele disse, vai montar uma questão de formulário. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma uma pergunta que ficou, né? Não sei como vai ficar gravado aqui, às vezes você está vendo em outro momento. Se ficou alguma dúvida, pode fazer. O Eduardo vai acabar me passando, vou ter prazer em responder, sem problema nenhum. Então, perfeito, Júnior. Muito, muito obrigado. A gente agradece a todos que ficaram aqui até agora e também as pessoas que vão assistir num outro momento. Espero que seja tão proveitoso como foi para nós aqui. E a gente já logo
vai passar para vocês qual vai ser o outro assunto na outra semana. A gente espera também que num outro momento a gente consiga também fazer um novo bate-papo sobre algum outro tema relacionado a isso com o Júnior novamente, porque é muito enriquecedor. No mais, uma ótima. Se você está assistindo em outro horário, para nós aqui, uma ótima noite, né? E uma gratidão novamente pela sua participação e pela participação de todos que puderam nos acompanhar até aqui, tá bom? Uma, Perfeito. uma ótima noite, uma ótima semana aí para todos e qualquer necessidade, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, tá bom? Tá Até joia. mais, pessoal. Até mais.
vários bichos que voam e da diferença que eles têm, entendeu? Tá falando só para você comparar, para você pensar, tipo, comparar uma